Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. O texto para nós refletirmos está no livro de Salmos 34:19. Está escrito assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Esse salmo é um salmo de louvor, é um salmo de adoração a Deus, exaltando e mostrando a capacidade que existe no Senhor. E esse salmo traz duas lições importantes que precisamos refletir. Primeiro, é uma realidade as aflições, as lutas, as perseguições. Todo servo de Deus, todo cristão precisa ter a consciência de que o mundo nos proporcionará aflições, independente também de ser cristão ou não. Todos estamos suscetíveis. Todos nós temos a probabilidade de passar por aflições, seja no emprego, na busca por um emprego, seja por uma doença, uma enfermidade, seja por uma calúnia, uma difamação, entre outras questões. As aflições, elas podem vir de vários meios e temos que ter a consciência disso. Mas as aflições, elas vêm e não significa que elas vão permanecer, que elas vão continuar, que elas vão pendurar. E ainda falando da aflição, é importante termos em mente que ela é temporária. Isso significa que ela tem um momento de passar, de encerrar. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele diz que a nossa aflição ela é leve e momentânea. E momentânea, ela vai passar, ela é temporária. E que ela nos proporcionará um eterno peso de glória no reino dos céus. À medida que nós passamos por aflições e permanecemos em Cristo, o Senhor contempla tudo isso e está reservado nos céus um lugar nos céus. Esse lugar que o Senhor preparou para os seus filhos, que o Senhor preparou para todos que confiam nele e que não se compara a aflição, ao peso da aflição, em relação ao que está reservado para todos os servos de Deus. E o Senhor Jesus, ele disse, momentos antes de sua morte, ele orientou os seus discípulos e disse: no mundo tereis aflições. Mas ele não encerrou a palavra por aí. Ele continuou dizendo: porém, tenham bom ânimo, porque eu venci. Então é preciso ter ânimo, levantar a cabeça, estar com a cabeça erguida, porque o Senhor, ele venceu. Observe que o Senhor disse essas palavras ainda em vida e não tinha ido para a cruz. Mas a certeza da vitória, a convicção da vitória estava nele, e de fato foi o que aconteceu. Ele foi para a cruz, cumpriu o propósito da sua vinda, que era morrer na cruz, e venceu. E essa vitória nos proporcionou também vitória. Nossa cruz de Cristo, a morte de Cristo, nos proporcionou a vitória sobre o pecado. O pecado não domina as nossas vidas. A vitória de Cristo nos proporcionou a vitória sobre o diabo e seus anjos, sobre o reino das trevas. Nós somos vencedores.
e nos proporcionou a vitória sobre a morte. A morte não tem domínio sobre nós. Ainda que venhamos morrer um dia, o texto diz que nós voltaremos à vida, nós ressuscitaremos. Entenda que essas são as vitórias proporcionadas pela morte de Cristo. Então as aflições, ela vem, e é o que o salmista declara no seu louvor, que muitas são as aflições, e que o Senhor também afirmou que nós passaremos por aflições, dizendo aos seus discípulos, mas nós somos vitoriosos. Então tenha isso em mente, guarde esta mensagem no seu coração. É importante também termos em mente que nós temos um Deus que é o nosso Pai, que é o nosso Senhor, e que está atento a todas as aflições, que está atento às lutas, às dificuldades, e que Ele permite muitas aflições, porque elas têm finalidades. Não é para nos punir, não é para nos afrontar, não é para nos deixar para baixo. As aflições, ela tem o objetivo de nos ensinar, fazer com que nós venhamos a amadurecer na vida. E o amadurecimento nos faz compreender quem somos, e o amadurecimento nos torna mais firmes. Então, queridos, as aflições têm essas finalidades. Mas a outra lição que o texto traz, e é importante que isso esteja arraigado em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida, é que o Senhor, o nosso Deus, Ele é o Senhor. O texto menciona que Ele é o Senhor. E sendo o Senhor, é aquele que está acima de tudo e de todos. É aquele que tem o poder, tem o domínio, tem o controle. E é Ele que o texto diz que nos livra de todas. Então, independente da aflição, independente do sofrimento, e que muito provavelmente na sua mente parece ser impossível que aconteça um milagre, que venha ter uma solução, tenha em mente que o seu Deus, Ele é Senhor. E o texto diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. E o rei Josafá, quando estava em aflição, ele em sua oração, ele disse que na mão do Senhor, ou nas mãos do Senhor, está a força e o poder. E não existe quem o possa resistir. Então é esse Senhor que está ao nosso lado, e não só ao nosso lado. A palavra de Deus diz que Ele habita em nós, que nós somos a sua morada, nós somos o seu edifício. Esse texto está em 1 Coríntios, no capítulo 3 e no capítulo 6, que diz que nós somos a morada do Senhor, somos a habitação do Espírito. E não somente isso, além de Ele ser o nosso Senhor, além de nós sermos a sua morada, e aí fica contundente a sua presença em nós, ao nosso lado, Ele também, nós na verdade também somos membros do seu corpo. Ou seja, o Senhor é a cabeça e nós somos membros do seu corpo. Isso demonstra uma ligação perfeita, estritamente com o nosso Deus. Então, queridos, esse Senhor, Ele livra de todas as aflições. Então, seja qual for a tua aflição, clama a Deus nesta hora, nesse instante,
e Ele vai erguer as suas mãos de poder, as suas mãos de milagre, proporcionando a solução, trazendo a solução que você precisa e necessita, porque Ele é Deus. E o texto diz que muitas são as aflições do justo, mas que o Senhor livra de todas. Livrar é trazer solução, é proporcionar um meio para aquilo acabar, interromper, erradicar. É esse Deus que você serve. Acredite que nesse dia Ele está tomando a providência, trazendo o livramento, o socorro, a solução e dando um basta definitivamente nessa aflição que você está enfrentando agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus para sempre. Vamos falar com o Senhor. Senhor Deus e Pai que estás no céu, Todo-Poderoso, santo é o teu nome, Senhor. Ó Deus, a tua palavra diz que tu és poderoso. A tua palavra diz que o Senhor nos livra de todas as aflições. Nós temos consciência que iremos enfrentar muitas dificuldades e aflições, mas não significa que iremos permanecer com elas, Senhor. Porque a tua palavra diz que o Senhor livra, que o Senhor socorre, que o Senhor toma providência. Em nome de Jesus Cristo, ergue as tuas mãos neste dia de poder, Senhor, e manifesta o teu poder sobre a vida desta pessoa que está ouvindo neste momento esta palavra, esta oração, repreendendo todo o mal contra a sua vida, desfazendo toda a aflição e angústia, Senhor. Deus, em nome de Jesus, porque tu podes e nós confiamos no teu poder, confiamos no teu nome, acreditamos em Ti, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, traz o refrigério, traz o bálsamo, traz a solução, a força, a alegria, Senhor, que esta pessoa precisa, em nome de Jesus Cristo. Remove a depressão, remove a angústia, remove a doença, remove, Senhor, todo o mal, abre as portas de emprego, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da Tua glória. Nós Te adoramos, nós Te louvamos, Senhor, acreditando de que o Senhor nesse instante está estendendo as mãos e socorrendo, tirando esta pessoa do momento de aflição, de dor e de angústia, que o teu ouvido está atento a esta oração, Senhor, e trazendo aquilo que esta pessoa precisa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, na certeza da vitória nós Te adoramos, Te louvamos, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa força, Tu és o nosso escudo, santo e poderoso Deus. Obrigado em nome de Jesus Cristo. Receba esta palavra, compartilhe esta mensagem com o seu irmão, com o seu amigo, com o seu familiar, para que ele possa também continuar tendo a consciência de que a aflição ela é uma realidade, mas que também, maior do que a aflição, é um Deus, é o Senhor, que está ao nosso lado, que habita em nós e que nós somos parte dele, e que Ele está trabalhando todos os dias, porque Ele não dorme, Ele peleja por nós. Enquanto nós estamos dormindo, o Senhor está atento à nossa vida. Compartilhe essa mensagem. Que Deus abençoe em nome de Jesus.